Nós vamos agora falar a respeito de um modelo que pode fazer toda a diferença na economia da cidade de Teresina. É o cluster, uma forma de associação entre empresas para garantir mais competitividade. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o secretário de Planejamento do município, Washington Bonfim, que vai conversar um pouco mais conosco a respeito deste assunto. Secretário, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde aos telespectadores e telespectadoras da Cidade Verde. Bom, secretário, esse modelo cluster, ele prevê a associação entre empresas. Mas como é que você pode garantir que essas empresas têm mais competitividade se estiverem associadas? E como é que se dá essa associação? Olha, na realidade, assim, o capitalismo, quando você pensa em capitalismo, você pensa em competição. Cada um quer a sua parte do lucro. Mas quando você olha, por exemplo, mundialmente, Califórnia, aquela região lá de Palo Alto, todas as principais, Google, Apple, todas as principais empresas de tecnologia, né, de software, de tecnologia da informação, estão lá. Por quê? Estão agrupadas fisicamente, né? Elas estão numa região e isso tem efeitos positivos porque começa a atrair mão de obra qualificada, começa o conhecimento que se gera ali vai disseminando. Então, a partir de um determinado momento, é mais fácil você estar lá do que em qualquer outro lugar. Vou trazer para cá, por exemplo, aquela região aqui da Miguel Rosa de venda de peças de carro. Qualquer pessoa sabe em Teresina e você tem, sei lá, 50, 60 lojas ali, porque você tem uma facilidade para quem vende, porque sabe que o cliente vai lá, e tem uma facilidade para quem compra, porque ele sabe que pode encontrar a peça dele lá. Naquela região ele vai encontrar o que precisa. A mesma coisa em determinados locais da cidade, por exemplo, na Zona Leste, o que chama polo gastronômico, até perto ali do balão da Universidade Federal. Ali, qualquer pessoa que você traga de outra cidade e tal, você leva ali porque você tem uma opção, né? Vários restaurantes mais ou menos no mesmo lugar. Isso gera demanda, você tem para jovens, você tem para idosos, você tem cerveja, você tem várias coisas, né? Vai gerando uma diversificação. Aqui no centro da cidade, por exemplo... Isso é o cluster? É isso que é o cluster? Na realidade, o princípio de um cluster é essa associação de empresas que se complementam. Estão mais ou menos no mesmo ramo e elas se complementam. Vou pensar aqui na questão do polo de saúde. No polo de saúde você tem o hospital, você tem a clínica, você tem o laboratório de exame, depois você tem os hotéis, você tem as pensões, né, as empresas que representam, né, os produtos que são vendidos, né, gerais químicos, né? Então você tem farmácia de manipulação, você tem a própria farmácia. Tudo numa mesma região, facilitando para quem, né, vende novamente, para quem está oferecendo o seu serviço e para quem está vendendo aquele serviço. Então, o trabalho desse projeto Teresina Competitiva da Prefeitura de Teresina, que é feito, né, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, que tem à frente o nosso vereador Aloísio Sampaio, com recursos do Banco Mundial, na realidade é identificar quais são as áreas, né, de comércio, de serviço, de cluster da cidade de Teresina para que a Prefeitura possa, né, direcionar melhor. Na realidade... Quer incentivar isso. Exatamente. Na realidade, nesse momento de crise, que falta emprego, está faltando dinheiro, a Prefeitura está buscando conhecer de maneira muito precisa qual é o mercado que nós temos, o que é a nossa principal potencialidade para, dentro no limite da sua competência, buscar formas de apoiar a empresa privada. A empresa privada gera emprego, ela gera tributo, né? Ela ganha a cidade toda porque há um dinamismo, né, maior naquela região. Elas não estão competindo pelo mesmo cliente? Não necessariamente. Quanto mais... Assim, hoje a cooperação em algum nível ela é muito importante. Então, os empresários cooperam, por exemplo, na busca de legislação que facilite o seu empreendimento. Os empresários cooperam, por exemplo, na localização de um determinado ambiente de negócios. Os empresários cooperam na questão de buscar, ou seja, do SEBRAE ou de outros órgãos, a qualificação da mão de obra. O empresário individual, ele busca você individual como cliente, ele procura te fidelizar. Mas ele não é um Robinson Crusoe, né? Sozinho ele não faz nada. Né? Então, hoje, o prefeito tem uma maneira de dizer isso muito interessante. Quer dizer, gente gosta de gente.
Inclusive, para vender, para comprar, a gente gosta de gente. Onde é que a gente vai? A gente vai no shopping. O shopping é um lugar que tem tudo. A gente vai ao mercado, que é o lugar que tem tudo. Eu tenho a fruta, eu tenho a verdura, eu tenho o lanche. Quer dizer, são esses lugares em que tem gente que se tem a maior dinâmica. Todos esses que eu exemplifiquei aqui estão mais ou menos nessa direção. O que é o interesse da prefeitura? Conhecer e, no seu limite, daquilo que ela possa fazer, de articulação, de legislação, né, de busca de parceiros, trazer conhecimento, quer dizer, trazer oportunidades para que o comércio local, para que os empresários locais possam florescer, possam gerar emprego e renda para a cidade. Isso é também um papel da prefeitura. Como nós temos um prefeito que é um excelente economista, ele está atento a isso. E é um discurso diferente dessa história que a gente está muito cansado dessa história da crise, que não vai dar certo e tal. Nós estamos buscando aquilo que pode dar certo e que pode gerar, né, alternativas para a cidade de Teresina e para os seus cidadãos. Existe a possibilidade, por exemplo, se o cluster se desenvolver como vocês imaginam, de Teresina começar a competir por consumidores de outros estados? Saúde, educação, sei lá. Esse é um objetivo. A gente já tem, por exemplo, Teresina exerce uma atração nas áreas de saúde nas áreas de saúde e educação. Teresina exerce uma atração. Teresina por ser a única capital que é no centro, né, digamos assim, é no interior do Nordeste, ela não está no litoral. A gente tem uma área de abrangência, nós temos uma população de 850 mil habitantes e, por dados do IBGE, a gente tem uma zona de influência de quase 5 milhões de pessoas, dos municípios do Piauí, do Ceará, né, do Maranhão, que estão aqui próximos. Pense lá, a terceira e a quarta cidades do Maranhão estão mais perto de Teresina do que de São Luís. Né? Timon tem 150 mil habitantes, é só cruzar o rio. Caxias tem mais ou menos a mesma população, a cerca de 70 quilômetros. São cidades grandes, fazem um mercado consumidor para a nossa cidade. Aeroporto é o único que nós temos nessa região. Teresina, por exemplo, por esse estudo do IBGE, é um polo de lazer. As principais bandas do país, seja de forró, seja de rock e tal, quer dizer, Teresina tem uma noite agitada, tem empresários da noite, né, que são muito bem sucedidos, porque como a gente não tem praia, isso aí gera e tem uma ótima localização, isso gera uma dinâmica positiva para esse setor de bares, restaurantes, shows. Nós somos uma cidade que é um entroncamento rodoviário, por aqui passa a BR-343 e principalmente a BR-316 rumo ao norte do país, via Maranhão. Então, é uma cidade também com vocação logística. Se você imaginar ali na zona sul da cidade, né, até bem pouco tempo, havia disputa por galpões de logística. Então, na realidade, a ideia é colocar esse conhecimento, digamos assim, empírico que a gente tem no papel e fazer com que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a partir desse conhecimento, juntamente, né, com a liderança do prefeito Firmino Filho, possa encaminhar as políticas para que a gente possa trabalhar a questão do emprego. Nós tivemos algo muito bem sucedido na gestão passada, que foi a atração das empresas de call center. Geraram mais de 12 mil empregos ao longo de 4 anos. Por isso, mesmo nessa crise, a nossa quantidade de emprego tem diminuído, mas numa proporção muito menor do que no restante das outras capitais do Nordeste. Então, na realidade, a gente quer expandir essa aposta da Prefeitura na questão da criação do emprego privado, que é algo extremamente essencial para a nossa economia. Bom, falando de economia e dessa crise também, secretário, eu queria saber como é que andam as contas, as finanças da Prefeitura de Teresina. O governo do Estado não nega, por exemplo, o risco de atraso de pagamento de salários, mas diz que vai lutar para que isso não aconteça. Na Prefeitura de Teresina, a realidade é muito diferente? Olha, a gente não tem determinados comprometimentos que hoje complicam a vida das finanças do governo do Estado. Por exemplo, nós temos um Instituto de Previdência, o IPMT, que é um instituto sólido, ele tem um patrimônio de quase R$500 bilhão cash, ou seja, em dinheiro, né? E isso dá um certo conforto para a Prefeitura desse ponto de vista, que nós não temos despesas com inativos, que por tudo aquilo que tem sido dito... A IPMT se sustenta. Exatamente, né? Então, ele na realidade, mais do que se sustenta, ele é superavitário. Isso é algo importante para as contas do município. Nós não temos problemas não está no nosso horizonte atraso de folha de salário, né? Mas a gente tem feito um trabalho, né, de contenção de gastos.
Começamos ainda em 2015, mesmo no ano eleitoral, em 2016, nós continuamos isso. Nós temos uma meta de redução de despesa de quase 62 milhões de reais. Nós temos 50 já pactuados com as secretarias. Estamos fazendo um controle. Hoje, um pouco antes de vir para cá, estava com o coordenador do orçamento, o secretário executivo de orçamento. Assim, nós estamos fazendo um controle na boca do caixa, porque cada centavo importa, porque não está entrando, né? Caiu a arrecadação. Na realidade, é o seguinte, a nossa arrecadação ela é a mesma desde 2015. Então, em 2015, a gente teve cerca de 1 bilhão e 200 de arrecadação de recursos próprios. 2016, 1 bilhão e 200 de recursos próprios. 2017, tudo indica que sim. E os gastos aumentam? Vão aumentando. Luz aumenta, a água aumenta, a gasolina aumenta, né? Quer dizer, o próprio salário dos servidores, a folha cresceu ao longo desse período. Então, se você não se ajustar, você não consegue manter a prefeitura funcionando. E nós temos, assim, as escolas estão funcionando, os postos de saúde, né? Nós temos conseguido vencer esse grande desafio que é essa enorme crise que já vem. Nós tivemos um fôlego agora no primeiro trimestre de 2017, depois de 8 trimestres a economia voltou a crescer, mas a crise política persiste. O mais provável é que nos próximos meses, basicamente até dezembro de 2018, a coisa não fique muito clara, né? Então, estamos estimulando o setor privado, através dessa estratégia do Teresina Competitiva, esse evento que nós vamos ter hoje com os empresários na FIEP. Estamos estimulando a participação popular. Agora, 31 de maio, tivemos o fim da consulta pública para a questão do plano plurianual, do plano diretor da cidade. Assim, no geral, a gente atingiu 126 mil pessoas na cidade através dos vários modos. Então, estamos enfrentando a crise com otimismo, partindo para cima dos problemas para tentar resolvê-los naquilo que nos é da nossa competência, do nosso alcance. Tá certo. Eu queria agradecer ao secretário Washington Bonfim, secretário de Planejamento do município. Muito obrigado por participar conosco do Jornal do Piauí. Eu que agradeço. Muito obrigado.